E aí galera, beleza? Amazônia que tem aqui na área, mais um vídeo começando, aquaristicamente falando. Hoje eu vou falar para vocês aqui um pouquinho de fertilização, tá? É... Alguns tipos, né, de fertilização, na verdade as variações, desmembrações ou desmembramentos da fertilização, tá? E como que eu fertilizo os meus dois aquários, tá? É, Antes de tudo, duas observações. A primeira, na verdade, é mais um pedido que uma observação. Reforçar aí para vocês darem um joinha, um like no vídeo, que isso é muito importante. Ajuda muito as páginas aí como um todo, principalmente quem está começando aqui no YouTube, que é o meu caso, tá? Se inscreva no canal, também aí é um ato muito gentil e simples para você praticar, beleza? Segunda observação, eu não sou nenhum técnico profissional, enfim, eu não sou aquapaisagista, eu sou apenas um hobbyista, eu tenho meus defeitos, inclusive esse meu aquário tá passando aqui por alguma dificuldade em algumas plantas, tá? Algumas aqui com certos furos, outras ali com o caule também desandando um pouquinho, porém eu faço o que eu posso, eu faço aqui, tento fazer algo bacana que me agrade principalmente, mas volto a dizer que eu não sou nenhum expert, não sou mito, perito, então eu tô aqui mais para dar uma ajuda aí, para fortalecer a galera, tentar passar um pouquinho minha visão, o que eu acho que é certo ou errado, o que deve ser feito, tá? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Muita gente tem aí pergunta ou dificuldade em saber como e quando fertilizar as plantinhas aí do teu aquário, tá? Se há necessidade, fala, porra, já tenho aí substrato fértil, precisa mesmo, não precisa, o que eu faço? Então vamos lá. Varia muito da planta e da quantidade de planta que você tem. Se você tiver plantas de rizoma, assim como Microzorum, Anubias, Bucephalandras, elas são plantas de baixa demanda, de crescimento lento, tá? E elas não precisam de substrato para reproduzir, para evoluir. Então você não vai precisar de fato aí de um substrato fértil, mas vai ser necessário a fertilização, tá? Outras plantas precisam de mais demanda, aí você já vai ter que entrar em algo a mais além da fertilização, que seria iluminação e CO2, tá? Enfim, já é algo aí também que vai um pouquinho mais além, não é o foco desse vídeo. Eu não sou, como eu disse, perito, é mais para explicar o que eu estou fazendo nesses meus dois aquários, tá? O que está se passando, como é que está indo. E o que eu tenho para dizer para vocês aqui é que eu acho que basicamente existem três formas de se aplicar um fertilizante líquido para as plantas do teu aquário, tá? Eu vou desmembrar em aquário baixa demanda, média demanda e alta demanda, tá? Não vou falar especificamente sobre plantas que são de alta ou baixa demanda, porque são muitas e eu sou meio que péssimo para lembrar de nome de planta, eu lembro aí as mais básicas e tradicionais, mas vamos lá. De forma geral, existem aí, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 principais nutrientes que as suas plantas necessitam. O fertilizante nada mais é do que esses nutrientes de forma líquida, tá? Em líquido. E quais são eles? São divididos aí em macronutrientes. Na verdade, esse aqui não é o macro, seria o NPK, nitro, fósforo e potássio. Por mais que gente se confunda, fala, pô, mas o P não é o potássio, não, é porque vem do inglês, tá? O fósforo em inglês começa com P e o potássio aí não começa com K, mas é o K. Esses daqui são os macronutrientes e os micronutrientes, que são os demais, tá? E dentre esses o ferro é o mais importante dos micronutrientes, por isso
que algumas marcas aí, as principais marcas do mercado, assim como a PowerFert, vendem esse micronutriente em separado, tá? Os demais, que seriam aí, além desses que eu falei, o cobre, boro, magnésio, manganês, molibdênio, zinco, são os micronutrientes, tá? Eles vendem normalmente em uma embalagem de micro. Temos também sais minerais, principalmente aí potássio, magnésio e cálcio. No Mineral Plus, que mede o GH, vem com o potássio também um pouquinho, em forma em pó. E, enfim, temos o carbono líquido, que ele não é um fertilizante de fato, na verdade ele é uma fonte de carbono na forma líquida, assim como o CO2, que oferece aí o carbono na forma de gás, tá? Mas enfim, eu coloquei eles aqui, mas não é o foco. Então vamos lá, para fertilização de baixa demanda ou de forma simples, para quem não quer aí ter muita dor de cabeça, quer colocar ali uma coisa só e vida que segue, existe o AIO, All-in-One, que significa tudo em um, tá? É um produto esse é o nome da PowerFert, eu não sei como as outras marcas chamam, mas como o próprio nome diz, ele tem tudo isso num produto só, tá? Então, para quem tem plantas aí de baixa demanda ou que tem a vida muito corrida, não consegue ali ficar dosando tudo a cada um dia ou etc. Você vai colocar uma vez ali na semana, a dosagem equilibrada ali de acordo com a embalagem, ou se tiver muita planta um pouquinho a mais, ou pouca planta um pouquinho a menos, enfim, tá? Vai tocar super bem um aquário média demanda, baixa demanda, tá? Aí vem a média, entre aspas, demanda, que seria mais aí sobre um aquário como o meu. Não é a forma que eu fertilizo hoje, mas eu fertilizei por muito tempo, que seria basicamente você comprar apenas ou utilizar apenas o micro, com micronutrientes, e o NPK, que é um produto junto dos três macronutrientes, tá? Nitrogênio, fósforo e potássio. Você vai conseguir aí, com esses dois produtos, fertilizar bem as plantas, vai ter uma dosagem aí um pouquinho mais desmembrada, você vai conseguir dosar um pouco mais. Como as plantas consomem mais os macro do que os micros, eu quando dosava dessa forma, eu colocava uma vez por semana NPK e uma vez a cada 20, 30 dias o micro, tá? Vai super bem, super bacana, tá? Costumo colocar após TPA ou após manutenção de filtro. E enfim, é uma forma bacana e legal de prosseguir com o teu aquário sem danificar, fazendo com que as plantas se desenvolvam super bem, tá? E a última forma, que seria a forma aí mais legal, digamos assim, para quem é um pouquinho mais exigente, para as plantas que são um pouquinho mais exigentes, seria a forma desmembrada como um todo, tá? Dosar o NUP e o K, o micro, poderia manter também a mesma frequência, uma vez a cada 20, 30 dias, e o ferro eu utilizo a cada 2 semanas, a cada 15 dias, tá? Então você vai ter um desmembramento um pouco maior dos teus nutrientes para as plantas, tá? Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que às vezes as plantas consomem um pouco mais ou um pouco menos cada um dos seus devidos nutrientes, tá? Então na hora de repor você consegue dosar um pouco para mais ou um pouco para menos cada um deles, tá? O ferro, como dentro dos micronutrientes ele é o mais consumido, você consegue dosar um pouquinho mais também desse micronutriente com um pouquinho mais de frequência. Outro ponto que é de se valorizar, que é de se ficar atento, é que principalmente para quem usa água de torneira, que não usa aí osmose reversa ou deionizador de água, que deixa a água em seu estado mais puro, que seria basicamente H2O, sem nenhum outro amônia, nitrito, nitrato, nem nada do tipo, tá? Porque a água de torneira vem com tudo isso. Por mais que a gente coloque aí o
condicionador de água, fica bastante coisa, infelizmente, na água, tá? Então a gente consegue dosar por isso. Às vezes já vem com alguma coisa a mais ou a menos. Então da forma desmembrada a gente consegue aí melhorar um pouquinho, aumentar um pouquinho mais o que precisa. Às vezes vem com um pouco mais de nitrato, então a gente dosa menos nitro, mais fósforo, potássio, tá? Também na questão de combate a algas, é muito importante, porque às vezes por conta de tudo isso aí que engloba, as plantas consomem mais alguns que outros, a água da torneira vem com algo mais e algo menos, algumas algas começam a surtir efeito aí por conta dessa disparidade de alguns nutrientes atrelado com alguns outros fatores, excesso de amônia, iluminação, enfim. Então aí com os fertilizantes, com os nutrientes desmembrados, a gente consegue melhorar essa relação entre eles, nivelar o que é necessário, fazendo com que esse surto aí de alguns casos de algas não seja tão maléfico, né, para o teu aquário. Bom, enfim, basicamente isso. Como eu falei, eu não sou nenhum perito, não sou nenhum técnico, nenhum profissional, aquapaisagista, etc. Posso ter cometido gafes, posso falar coisa que não é verdade, poderia ter aprofundado um pouquinho mais, mas não é minha ideia. Minha ideia é passar um norte aí, pelo menos o básico, tá? Até porque eu considero aí que tem gente com muito mais propriedade do que eu para falar de fato aí sobre a nutrição das plantas, tá? Mas enfim, também em paralelo, esses produtos aqui de cima que eu acabei não mencionando no decorrer do vídeo, independente da fertilização, da forma que você está disponibilizando os nutrientes para suas plantas no teu aquário, eu acho que é muito interessante você em paralelo também dosar esses produtos que não são fertilizantes de fato, mas são produtos aí que suplementam as suas plantas, suplementam demais nutrientes para melhorar a qualidade aí de vida e de desenvolvimento e manutenção das tuas plantas, tá? Mineral Plus, que mexe aí com GH, tá? A dureza da água, que fornece aqui, além de subir ou descer o GH, na verdade ele sobe ou desce o GH com esses nutrientes, tá? Ele tem um pouquinho de potássio, ele tem também magnésio e cálcio, que são sais minerais, tá? Por isso o nome Mineral Plus, são sais minerais muito utilizados aí pelas plantas, é algo que também é necessário dosar semanalmente aí, ou com certa frequência, dependendo da demanda das plantas. É algo que é consumido, é esgotado, então você precisa repor, tá? Carbono líquido, principalmente para quem não utiliza CO2, ele não é CO2 líquido, até porque o CO2 ele é um gás, ele não é líquido, ele é gás, então não é o CO2 líquido, tá? E o Power Carbo, ele é fonte de carbono para as plantas, ele é bastante importante para o desenvolvimento delas. Eu coloco uma vez a cada 2-3 dias, também ajuda muito no combate a algas, algumas algas. E tem o Magnum Elixir, que é um dos produtos mais novos aí da PowerFert também, inclusive com nova embalagem e novo logo. Ele é basicamente um magnésio, sais de magnésio em forma líquida, tá? Ele não substitui também o Mineral Plus, mas é uma segunda forma de se utilizar, de se dosar o magnésio no aquário, tá bom? Esse aí é o recado que eu queria dar para vocês, a dica, enfim, um norte. Agradeço aí a atenção de todos. Mais uma vez eu peço encarecidamente que vocês curtam, comentem e compartilhem. Enfim, se inscreva no canal, que ajuda muito a gente, tá bom? Valeu aí, até a próxima.